Oi, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, atividade da semana. A questão 1 fala sobre critérios de divisibilidade. Para responder as perguntas A, B e C, está perguntando quando o número é divisível por 3, por 5 e por 6. Vocês conseguem responder isso aqui assistindo às aulas do Centro de Mídias, tá? Aqui na atividade, se vocês clicarem, eu mandei os links. Tem os links já, tá? Se vocês clicarem lá, vocês assistirem às aulas, vocês conseguem responder somente assistindo os vídeos. Ou, se vocês preferirem, vocês podem pesquisar em qualquer livro didático ou mesmo no Google, tá bom? Então, nesse conteúdo aqui, gente, é um conteúdo de revisão. A gente está estudando critérios de divisibilidade e também números primos, que eu coloquei aqui, ó. Números primos são números naturais que têm apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Por exemplo, ó, o número 2. Eu só consigo dividir o número 2 e obter um resultado exato se eu fizer 2 dividido por 1 ou 2 dividido por 2. A mesma coisa acontece com o 3. Se eu fizer 3 dividido por 1, dá 3. Se eu fizer 3 dividido por 3, dá 1. Mas se eu dividir 3 por 2, dá 1,5. Dá um número com vírgula e não pode. Números primos tem que dar o resultado exato. A sequência, gente, ela é uma sequência infinita, tá? Eu coloquei aqui até o 27, porém, para aula vocês vão precisar no máximo, acho que até o número 7, acho que ia ser o 5 só, tá? Então, recapitulando aqui o exercício 1, vocês vão pesquisar, embora também com a explicação que eu dou, talvez vocês consigam resolver também. Então, vamos lá. Exercício 1. Tá perguntando assim. O número 327 e 670 são divisíveis por 3? Tem duas formas de fazer. Gente, tem duas formas de responder isso aqui. Fazendo 327 dividido por 3 e fazendo 670 dividido por 3. Se vocês fizerem essas continhas de divisão e deram um número exato, então significa que sim, que os números são divisíveis por 3. Agora, se vocês dividirem um desses números aqui e der um número com vírgula, quer dizer que não é divisível. Mas os critérios da divisibilidade, eles estão aí para facilitar a minha vida. Então, qual que é a forma que eu faço para verificar quando o número é divisível por 3? Eu vou mostrar o exemplo com o número 327. Eu vou pegar o número 327 e eu vou somar os números. Eu vou somar 3 mais 2 mais 7. Então, somando 3 mais 2 mais 7 dá o número 12. Aí eu vou verificar o quê? Esse número 12, gente, ele tem na tabuada do 3? Quando eu multiplico lá 3 vezes 1, 3 vezes 2, nos resultados tem o número 12? Tem 12, né? O 3 vezes 4 dá 12. Se eu somar as casas e o número que der, o resultado que der, tiver na tabuada do 3, significa que sim, o número ele é divisível por 3, tá? Então, vocês vão verificar o 670, tá? Então, vocês podem verificar desta forma aqui, que é o critério de divisibilidade, ou fazer a conta de divisão. Deu um número exato, é divisível. Não deu, não é. Os números 1240 e 535 são divisíveis por 5? Bom, duas formas de fazer também. Uma delas é fazendo a divisão, né? E verificar se vai dar um número exato. Porém, pelo critério de divisibilidade, para eu saber se os números são divisíveis por 5, gente, os números são divisíveis por 5, todos os números que terminam, todos os números que terminar em 0 e 5, independente do número de casas, se for um número que tiver muitas casas, se o número que tiver poucas casas, não tem problema. Terminou em 0, terminou em 5, o número é divisível por 5. Agora, por exemplo, o número 27 termina em 7, então não é divisível por 5, tá bom? Número 1236 e 550 é divisível por 6? Bom, gente, o número para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Quando que um número é divisível por 2, gente? Um número é divisível por 2 quando ele for um número par. Um número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, por exemplo, aqui, ó, esse número aqui, 1236, ó, o último número é o 6. 6 é um número par? Sim, então ele é divisível por 2.
Mas para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 também. Então, como que eu posso verificar aqui? Vocês podem fazer a divisão pelo número 3 ou aplicar a regrinha dos critérios da divisibilidade para nos ajudar. Então, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 6, 12. 12 tem na tabuada do 3? Tem, né? Acabou caindo no mesmo exemplo lá de cima. Então, o que acontece? O número 1236, ele é divisível por 2 porque ele é par, e ele é divisível por 3 porque ele obedece essa regrinha aqui, ó. Então, significa que o número 1236 é divisível por 6. Vocês vão aplicar a mesma regrinha para o número 550, tá? Exercício 5. Faça a fatoração dos números abaixo em fatores primos. Então, agora nós vamos usar a sequência dos números primos que está na primeira página do roteiro, gente. O que é fatoração? Fatoração é divisão. Nós vamos pegar os números aqui, ó, 25 e 15, tá? Aqui é o número 25 e o número 15. Eu vou traçar uma retinha aqui dos lados do número e vou fazer a fatoração. Sempre que eu tiver um número par aqui, eu começo a fatoração pelo número 2, certo? Porém, ó, 25 e 15 não é número par, nenhum dos dois, então eu não vou começar pelo número par. Lembra lá na sequência? Tá na primeira página, tá? Tem 2, o 3, o 5, o 7. Lembra que eu falei que vocês não vão usar mais do que o terceiro número? Então, se não dá pelo 2, eu vou fazer a fatoração por quem? Pelo próximo número, que é o 3. Porém, eu tenho que verificar. 25 dá para eu dividir por 3? Se eu fizer 25 por 3, vai dar um número exato? Não dá. Não dá. Então, o que eu faço com o 25? Eu vou repetir ele aqui embaixo. Agora, 15 dá para dividir por 3? 15 dá para dividir, ó. 15 dividido por 3 dá 5. Tá? 25 e 5, eu consigo dividir esses números por 3? Se pelo menos um dos números for possível dividir, eu continuo. Se não, não, tá? E não dá, gente. Se eu fizer 5 dividido por 3, dá número com vírgula. Então, eu vou partir para o próximo número, que é o número 5. Então, vamos lá. Ó. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Bom, aqui deu 5, eu sei que o 5 dá pelo 5, né? Então, 5 dividido por 5 dá 1. O que eu faço com esse 1 aqui se eu já cheguei no 1? Repete. O objetivo da fatoração é vocês fatorarem até chegar no número 1. Eu posso pedir para fatorar... Aqui eu coloquei só 2, mas poderia ter 4, 5 números aqui. Só ia acabar quando todos chegassem no número 1. O que faz quando chega no número 1, gente? Vocês multiplicam a lateral, tá? MMC é um conteúdo que vocês viram. Eu mesmo cheguei, apesar de ter ficado com vocês na sala de aula só uma semana, eu passei MMC para vocês, porque era um conteúdo do bimestre que vocês estavam vendo, tá? O que a gente faz com a lateral? A gente multiplica. 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5 dá resultado 75. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa, depois letra B, letra C e letra D, tá? Exercícios 6 e 7, a gente já tem que ter conhecimento de MMC também para responder, tá bom? Exercício 6. A decomposição em fatores primos do número 260, obtemos como resposta 2 vezes 2 vezes 5 vezes N. Qual que é o valor de N? Como assim, gente? Ele já fatorou 260, vamos lá. E ele fez a fatoração pelo... Ó, apareceu quem primeiro? 2. Ó. Quanto que é 260 dividido por 2? 130. 130 é número par, continua pelo 2, ó. Tá vendo? Ele já mostrou. Aqui vai dar 2, depois aqui dá 5. Quanto que é 130 dividido por 2? 65. Bom, 65. Eu vou verificar se dá pelo 3. Só para vocês verem como para relembrar lá o critério, tá? Quanto que é 6 mais 5? 6 mais 5 é 11. Tem 11 na tabuada do 3? Não. Então, nós vamos pro próximo número da sequência, que é o 5. Aí, gente, ó, tá vendo que aqui, ó, ele falou que era 2 vezes 2 vezes 5 vezes N? Quem que é o N na decomposição? O N vai ser o quê? O próximo número que vocês vão colocar aqui.
Vocês vão fazer 65 dividido por 5 vai dar um resultado. Aí vocês vão verificar qual que é o número que dá para continuar fazendo esse MMC. Vai ser o número 5 mesmo? Vai ser o número 7 ou o próximo número da sequência, tá? Então, vocês têm que fazer somente 65 dividido por 5 para ver qual o número que vai dar aqui, tá? Para ver qual que vai ser o número que vocês vão conseguir fatorar esse número. E o número 7 é um exercício com alternativa. Ele é um exercício de aplicação sobre MMC. Lembrando que MMC significa mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos ler aqui o probleminha, para vocês verem também onde que se usa o MMC, que tipo de problema. 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo, de 15 em 15 dias. E o mais velho, de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias eles vão viajar juntos? Então, cada viajante tem um tempo em que eles viajam. Então, vamos supor que eles viajaram hoje. Só que depois cada um vai seguir o seu critério. Depois um viaja dali 12 em 12, depois de 15 em 15 e outro de 20 em 20. Eu quero saber quando que eles vão conseguir se encontrar os três novamente. Então, eu quero saber qual que vai ser o mínimo de dias em que isso vai acontecer. Então, para isso acontecer, basta eu tirar o MMC, tá? Eu vou tirar o MMC de quem? De 12, de 15 e do número 20, que tá aqui, ó. Vou começar a fatoração pelo número 2? Sim, porque se eu tiver pelo menos um número par, eu começo a fatorar pelo número 2. O 12 é par, o 20 também é par. Vocês vão fatorar até chegar no número 1, os três números chegar no número 1. Quando isso acontecer, vocês vão multiplicar os números que vai dar aqui, e aí vocês vão encontrar qual que é a alternativa, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom?